Olá, meu amigo, meu querido amigo, minha querida amiga. Você provavelmente não sabe quem eu sou. Meu nome é Alessandro Loyola, eu sou médico, moro e trabalho no estado de São Paulo. E eu venho até aqui hoje com você para pedir uns minutinhos do seu tempo para tratar de uma coisa cuja importância eu provavelmente não sou capaz de salientar o suficiente, mas mesmo assim eu vou tentar. A essa altura, você já deve estar sabendo o que aconteceu com o nosso vizinho sul-americano, o Peru. Sabendo ou não, eu vou te passar um resumo da história. Em julho de 2016, os peruanos elegeram para presidente o economista Pedro Paulo Kuczynski Godard. No ano seguinte, em dezembro de 2017, Kuczynski foi acusado de ter recebido propinas da construtora brasileira Odebrecht e um processo de impeachment foi iniciado. Apesar do Congresso peruano ser composto na maioria por opositores ao governo de Kuczynski, o processo de afastamento não andou muito para frente. Na votação do impeachment, foram contabilizados 78 votos a favor do afastamento do presidente, 9 a menos do que o necessário para aprovar a cassação dele. Entretanto, em março de 2018, o partido Força Popular apresentou alguns vídeos que comprovavam que Kuczynski havia comprado votos do parlamento para evitar a cassação. Aí um novo processo de impeachment foi iniciado e dessa vez agora o Kuczynski acabou pedindo para sair. Ele renunciou. E quem assumiu no lugar dele foi o vice, o engenheiro Martim Alberto Vizcarra Cornejo, de um partido de direita. Vizcarra começou então a implantar uma série de medidas, entre elas algumas medidas anticorrupção que provocaram desgaste dele junto ao parlamento peruano. Ontem, dia 29 de setembro de 2019, depois de uma série de impasses tensos que impediam o avanço dos planos e da agenda de Vizcarra, o desentendimento entre o presidente Vizcarra e o parlamento peruano teve um desenlace dramático. Fazendo uso de alguns artigos que estavam previstos na Constituição Federal Peruana, Vizcarra dissolveu o parlamento. Ele mandou fechar as portas do Congresso e anunciou novas eleições para o Legislativo em janeiro do ano que vem, 2020. E qual foi a resposta dos congressistas peruanos para essa ação? Eles recusaram a dissolução do parlamento e votaram pela imediata destituição de Vizcarra do cargo de presidente. No lugar dele, nomearam a vice dele, Mercedes Arauz. Isso jogou o Peru no meio de um ciclone. O país agora tem 2 presidentes e uma guerra institucional a caminho. Os planos de Vizcarra estão paralisados, o país está paralisado. Qualquer que seja o desenrolar dessa crise, o mais provável é que Vizcarra não retorne como presidente do Peru. Qualquer coisa que ele estivesse pretendendo fazer, isso foi para o espaço. Desde a década de 1990, o Peru vinha sendo governado por ideologias com viés de esquerda. Em 2016, eles deram uma guinada à direita, como nós demos. Mas a maioria do Congresso lá é de esquerda. As denúncias que levaram Kuczynski à renúncia e as manobras que terminaram esgotando a paciência do presidente Vizcarra tem uma participação central do partido Força Popular, que, apesar de se dizer de direita, é comandado pela família do ex-ditador peruano Alberto Fujimori. Lembre-se que Fujimori, que diz que é de direita, apoiou a ditadura de Hugo Chávez, e os dois, inclusive, foram amigos bem próximos quando ambos eram presidentes. Na época,
em que o cerco apertou para Chávez na Venezuela, Fujimori chegou a oferecer asilo diplomático para ele no Peru. Agora veja que nas eleições de 2016 no Peru, o economista Kuczynski venceu no pleito a candidata Keiko Fujimori, filha do próprio Alberto Fujimori. Keiko ficou em segundo lugar, mas não parece ter ficado muito satisfeita com isso. E existe uma lição profunda aí. A nossa situação agora é praticamente gêmea daquela do Peru. Nós também fomos governados por populistas socialistas durante décadas. Nós também elegemos recentemente um presidente com viés de direita, mas nós também elegemos e reelegemos parlamentares corruptos, mesquinhos e traiçoeiros. Assim como ocorreu no Peru, esses parlamentares aqui estão boicotando o nosso presidente, atrapalhando de todas as maneiras possíveis e imagináveis que ele avance com a sua agenda. E então as pessoas clamam por uma instituição, por uma intervenção institucional. Tá todo mundo pedindo, tem que intervir, fecha isso, fecha aquilo. As pessoas pedem que Bolsonaro faça aqui no Brasil exatamente o que Vizcarra fez no Peru. E o que nós teremos será uma crise irmã gêmea da crise peruana. Você consegue enxergar o padrão repetitivo do modus operandi da esquerda na América Latina inteira? A esquerda, meu amigo, minha amiga, a esquerda só conhece duas coisas: a vitória e a vingança. Eles não aceitam a derrota, eles não sabem o que é derrota. E quando derrotados, eles tentam de todas as maneiras possíveis sabotar o governo que foi eleito, fazendo algo que o genial Olavo de Carvalho vem denunciando desde 1994, quando ele publicou o livro A Nova Era e a Revolução Cultural. Utilizando as influências de suas metanarrativas midiáticas e métodos de manobra de massa, a esquerda conseguiu tirar o presidente peruano Vizcarra dos trilhos e ameaça fazer o Peru desmoronar. Obviamente, logo, depois que isso acontecer, os esquerdistas vão se apresentar por lá como se eles fossem os salvadores da pátria e vão retomar as rédeas do Peru, do país, condenando o conservadorismo peruano a mais um longo período e inverno de ostracismo. E eles estão fazendo exatamente o mesmo aqui no Brasil. A esquerda vem tentando criar todo tipo de fake news sobre o governo Bolsonaro, achincalhando o conservadorismo e criando obstáculos quase infinitos, com a intenção muito simples de levar o Brasil para o mesmo destino do Peru. Só existe, do meu ponto de vista, só existe uma maneira de evitar que essa tragédia, a tragédia que está se desenrolando lá no Peru, para a gente evitar que essa tragédia ocorra aqui. E essa maneira é dando a você, eleitor do Bolsonaro, dando a você armas capazes de neutralizar as armas que estão nos atacando. E essas armas não são armas de fogo, não tem nada a ver com revólver, com metralhadora, nada disso. A arma que eu falo é a arma que a esquerda usa e a arma que ela mais teme, que é a capacidade de identificar, construir e desconstruir narrativas falaciosas. A esquerda vem usando esse recurso de narrativas falaciosas há décadas, mas a direita, infelizmente, ainda nem entendeu direito o que é isso. Mas nós podemos mudar o tabuleiro, nós podemos mudar o jogo. Nós podemos ter a nossa Batalha de Midway. A Batalha de Midway foi o grande marco que assinalou a virada na Segunda Guerra Mundial. Foi a partir dela que os aliados começaram a colocar as potências do eixo com o rabo no meio das pernas. O nosso ponto de virada, a nossa Batalha de Midway, consiste em armar um exército com
com a capacidade de destruir as narrativas falaciosas da esquerda que dividem o gigantesco potencial da direita. Você pode até achar que isso não é nada, que é bobagem, mas lembre-se, o presidente Bolsonaro venceu uma eleição presidencial, o cara venceu uma eleição para presidente, armado de um celular e gastando uma quantidade de dinheiro que não daria nem para comprar o triplex de um presidiário lá no Guarujá. As narrativas que a gente espalha, que a gente tem contato nas redes sociais, elas são poderosíssimas e a direita precisa aprender a usá-las corretamente. E é por isso que a partir de amanhã eu vou começar a publicar uma série de aulas, um verdadeiro curso online, que eu dei o nome de O Manual Secreto das Falácias. Esse curso de 10 aulas ele vai ser absolutamente gratuito, extremamente prático e aberto para todas as pessoas que quiserem participar dele. Ele vai ser divulgado nas minhas páginas nas redes sociais e nas páginas dos grandes movimentos conservadores desse país, como Soberanistas, Articulação Conservadora e Docentes pela Liberdade, por exemplo, entre outros. Procure por estes movimentos a partir de amanhã e você vai encontrar a primeira aula por lá e o link para as aulas seguintes. Bolsonaro foi eleito com mais de 57 milhões de votos. Se pelo menos 10% desses eleitores aprenderem como funcionam as falácias esquerdistas, se eles aprenderem a identificar e desconstruir as narrativas de esquerda, isso significa que a gente vai ter mais ou menos 5 milhões de soldados virtuais treinados para batalhar 24 horas por dia. O maior exército do mundo, que é o da China, tem 2,5 milhões de soldados. 10% dos eleitores do presidente Bolsonaro somam 2 vezes mais pessoas que o exército chinês. Nós somos o maior exército do mundo. Mas nós precisamos usar as armas certas. Nós precisamos coordenar nosso contra-ataque do modo certo. Ah, Alessandro, mas se você colocar tudo isso disponível, a esquerda vai ter acesso a esse material também, e aí qual vai ser a nossa vantagem? Ué, problema algum. A esquerda vive de mentiras, não de verdades. A verdade é como se fosse criptonita para a esquerda. A exposição da verdade e dos fatos é algo que eles temem mais que tudo nesse mundo. Um curso que ensina você a identificar e desfazer as mentiras da esquerda não é muito útil para a esquerda, mas tem o potencial de desmantelar a artilharia desses socialistas comunistas aí, virando essa guerra de uma vez por todas para o nosso lado. Eu não quero ganhar nada com isso. Sério, eu não quero ganhar inscrição, eu não quero like, eu não quero seu dinheiro, eu não quero nada. Eu não quero nada além de convencer você a dedicar alguns minutos por dia para estudar esse assunto. Baixe as aulas no YouTube, presta atenção ao que eu vou lhe passar, distribua as aulas de graça para os seus amigos, junto com todo o material didático que vai ser fornecido. 100 anos antes de Cristo, o filósofo e cônsul romano Marco Túlio Cícero escreveu: "Nós não nascemos para nós mesmos." E leva um tempo até a gente entender isso. Eu acho que eu entendi. E eu acho que eu entendi também o que Platão quis dizer quando ele escreveu que para mover o mundo, o primeiro passo é mover a si mesmo. E mover é agir. Como escreveu um outro escritor que eu amo, Fernando Pessoa, escreveu Fernando Pessoa: agir, eis a inteligência verdadeira. Temos que querer o que for. O êxito está em ter êxito, não em ter condições de êxito. Qualquer terra larga tem condições de receber um palácio.
Mas onde estará o palácio se não o fizermos ali? E agora, nesse momento, tudo que você precisa é entender o uso que deve fazer do conhecimento. Faça as aulas que eu vou postar. Estude o material do curso, o Manual Secreto das Falácias. Não vai te custar nada além do seu tempo, que é precioso, eu sei, mas eu tenho certeza que você vai se tornar capaz de enxergar muito mais longe e muito mais nítido, e vai se tornar uma voz capaz de levar adiante grandes mudanças. Vamos ajudar o presidente Bolsonaro a finalmente construir o palácio em nossas terras largas. Esse palácio será nosso, de nossos filhos, de nossos netos e de gerações por vir. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido esse recado. Agradeço imensamente pelo seu tempo, te dou um grande abraço virtual e que a luz da sabedoria esteja com você.